achar um ângulo que favorecesse mais a minha maquiagem, que eu vou produzir toda, mas é muito difícil quando sua casa está em reforma, então vai isso tudo aqui mesmo. Oi, meu nome é Bia e eu não consegui achar uma origem para isso que eu vou falar hoje acontecer. E se você tiver uma teoria da origem, deixa nos comentários ou me manda uma mensagem com a sua teoria, porque talvez ela sirva para me explicar o porquê que isso acontece. Mas muitas vezes nós deixamos de ser ouvintes ativos para sermos ouvintes passivos. Como assim? Bem, digamos que a gente esteja tendo uma conversa e eu começo a te contar uma coisa que aconteceu comigo ou alguma coisa que eu fiz que não foi tão legal assim. E ao invés de você me ouvir completamente, chega um ponto em que você identifica que viveu aquilo e sabe a resposta, ou você acha que tem a resposta correta para aquela situação. Apesar de que às vezes uma pergunta nem foi feita, não existe uma pergunta. E aí, a partir desse momento que você atinge esse estágio onde você acha que tem a resposta para o problema do seu colega, você para de ouvir e começa a ensaiar na sua cabeça o que você vai falar quando o silêncio chegar. Então, a partir daquele ponto, não existe uma conversa. O seu colega, que no caso seria eu nesse exemplo, estaria falando sozinho enquanto você estaria conversando sozinho com a sua cabeça. Qual seria a melhor maneira de dar a resposta quando o silêncio chegasse? Eu chamo isso de ser um ouvinte passivo. Porque um ouvinte passivo, ele não está ouvindo intencionalmente. Você não estaria nessa conversa exemplo me ouvindo intencionalmente, prestando atenção em mim, no que eu quero te contar. Você estaria pensando qual seria a sua resposta para aquilo que eu comecei a falar, porque a continuidade você não tem, porque você não está ouvindo. Nesse meio tempo que você estava pensando qual seria a sua resposta para uma pergunta que não foi feita, você pode ter perdido uma parte muito importante daquilo que eu queria te contar. Que na verdade era só isso, eu queria te contar, mas você não estava ouvindo, porque você estava sendo um ouvinte passivo. Eu não tenho o antídoto para você deixar de ser um ouvinte passivo, nem um passo a passo de como deixar de ser um ouvinte passivo, até porque eu me pego cometendo essa gafe, às vezes, e foi por ter me pego fazendo essas coisas que eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para melhorar essa parte de mim. Porque eu não quero que uma pessoa nunca mais se sinta silenciada e não poder me contar alguma coisa ou conversar comigo sobre alguma coisa. Eu quero ser ouvidos e ombros para as pessoas que precisarem dos meus ouvidos e ombros, ao mesmo tempo em que eu quero ser conselho para aqueles que precisarem dos meus conselhos. Às vezes eu vou poder ser os dois, às vezes eu vou poder ser só uma parte deles. E eu quero estar plenamente em uma dessas partes quando elas forem necessárias. Então, para isso, eu anotei 5, não passos, mas tópicos para me concentrar quando alguém precisar dos meus ouvidos. 1. Quando o celular estiver perto, no caso dele estar perto, ele só vai me atrapalhar. Esteja ele do meu lado, no meu colo ou em mãos, a gente tem uma dependência química das notificações, então se ele estiver ali, eu vou estar constantemente, pelo menos parte de mim, pensando na possibilidade de alguma notificação chegar ali no celular. Então eu não vou estar prestando atenção plenamente a quem está conversando comigo. Logo, se alguém precisa conversar comigo, uma coisa que eu preciso fazer é me distanciar do celular. Não necessariamente sair do lugar onde o celular está, mas botar ele um pouco mais distante, no silencioso, desligar ou qualquer coisa que eu possa fazer para excluir a presença do celular daquela conversa. 2. Se o meu conselho não foi inicialmente pedido, eu não preciso, em momento algum da conversa, planejar passos para solucionar o problema do meu amigo. Eu não preciso disso, porque meu conselho não foi pedido.
E 3, se o meu conselho foi pedido, eu preciso ouvir a história completa para poder bolar o meu conselho, porque como eu disse, se você começou no meio do relato a bolar passos de solução, você pode ter perdido informações muito valiosas que seriam usadas no seu conselho. Então, não preciso criar passos no meio do caminho também, mesmo que meu conselho tenha sido péssimo, porque eu preciso ouvir toda a história, todo o desabafo para poder saber o que eu faria ou o que eu aconselharia alguém a fazer. 4. Não interrompa. Não tem por que você interromper uma pessoa falando. Toda vez que eu me pego interrompendo alguém, eu me sinto muito Faustão e eu me sinto muito mal. Porque eu sei que de alguma forma eu estou silenciando ou atrapalhando a linha do raciocínio daquela pessoa. Então, se você puder controlar essa boquinha que quer interromper, controla. E 5, eu não preciso estar certa. Isso aqui bate forte no coração. Eu vou fazer um vídeo sobre a necessidade de estar certo. Eu não sei se vai entrar antes ou depois desse, mas se entrou antes, vai estar nos cards. Se entrou depois que entrar eu boto de novo nos cards. Enfim, eu não preciso estar certa. Então, se o meu conselho que foi dado, tendo sido pedido ou não, porque às vezes a gente esquece um dos passos, eu não vou ficar pistola caso a pessoa responda ao meu conselho com um argumento. Porque eu não preciso estar certa. E nem tudo o que eu acho ser certo vai ser o que as outras pessoas vão achar ser certo. Então, antes de eu me estressar e ficar surtada porque a pessoa não aceitou o meu conselho, eu devo escutar todo o argumento para ponderar se aquela pessoa entendeu o meu conselho ou não. Caso a pessoa tenha entendido seu conselho, só que ela não achou certo, tá tudo bem também. A pessoa não é obrigada a achar o que você acha certo, certo. Somos diferentes. Essa é a magia do ser humano. Aí, caso a pessoa não tenha entendido, aí talvez você pense em explicar novamente, com carinho, didático, nada de ficar revoltado querendo chutar garrafas. Eu espero muito conseguir me tornar uma ouvinte ativa e estar plenamente, conscientemente e intencionalmente ouvindo alguém que precise me ouvir. Eu acho que isso é parte de ser uma boa amiga, uma boa parceira, uma boa companheira. E é uma das coisas que eu quero ser na vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer comentário sobre o argumento, você pode deixar no comentário que eu respondo sempre que o YouTube me avisa, porque ele não me avisa. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!